estavam ali. Para não dizer somente eles, mas o próprio governador, né? Ou o próprio, como a gente chama de procurador de Roma, também estava ali, que era Pilatos, também, que estava ali. Por quê? Porque era um momento também de muita apreensão, porque a qualquer momento o povo judeu poderia inaugurar o motim, o movimento contrário à coroa romana e à invasão dos romanos naquela região. Então era um momento muito nervoso, um momento assim de muita apreensão de todos. E Jesus está exatamente nesse momento. Então, povo romano, os líderes romanos, políticos e bélicos, militares estavam ali, todos os reis da região também estavam ali, e todos os religiosos, o sinédrio em peso estava naquela região, e os pertencentes ao sinédrio, a gente já passou por isso, já conversamos, os fariseus, os escribas, né, os saduceus, os sacerdotes, todos estavam ali. Os próprios essênios estavam na circunvizinhança, os herodianos, os zelotes estavam ali, todos estavam ali. Então Jesus está indo para o seu sacrifício. E isso é muito importante pontuar, porque o sacrifício só seria celebrado de maneira perfeita se um sumo sacerdote reconhecesse em alguma medida, não em toda medida, mas em alguma medida, que era necessário pegar Jesus, tomar Jesus, sequestrar Jesus de alguma maneira para matá-lo em favor e em lugar de toda a nação. Então já estava profetizado e agora já estava reconhecidamente estabelecido através do sumo sacerdote Caifás, que na verdade era genro de Anás, que era realmente, vamos dizer assim, o sumo sacerdote maior. Né? Ainda que haja um confronto, né? Porque só existe um sumo sacerdote, mas de maneira política era Anás que dava as cartas. Então você tem toda essa situação ali. E Jesus está naquele momento. O momento é nevrálgico, o momento é nervoso, aos olhos das autoridades. O momento ao povo judeu, vamos dizer, é um momento, entre aspas, especial, porque Jesus representava pelo menos um grande profeta, pelo menos um grande mestre. Ainda que não se reconhecesse a messianidade de Jesus, já se sabia que Jesus era uma pessoa diferente. Tanto é que ele era uma pessoa diferente, agora vamos entrar mais na história de Jesus. Você sabe do ambiente histórico, agora na história de Jesus. Tanto é que você tem em João capítulo 11 a ressurreição de Lázaro. E nós sabemos que Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. Sendo que ressurreições anteriores, até mesmo o próprio Senhor Jesus ministrando ressurreição, seja para o filho da viúva de Naim, seja para a filha de Jairo, né, o chefe da sinagoga, né, seja no tempo de Elias ou de Eliseu, todas essas ressurreições, elas aconteceram dentro de 3 dias. Mas se entendia na tradição rabínica, né, se entendia na tradição do Talmud, de que somente Deus poderia ressuscitar um defunto a partir do 4º dia. Então, para que seja feita, vamos dizer assim, a prova dos 9, Jesus ressuscita Lázaro no 4º dia. Então, de uma maneira tão, desculpe o termo, exaustivo, ou exaustiva, de uma maneira exaustiva, Jesus estava mais uma vez comprovando qual era a sua identidade plena. Ele era profeta? Sim. Ele era mestre? Sim. Mas principalmente, ele era o Messias, o prometido,
o unigênito do Pai, aquele que era, é e há de vir, como diz o livro do Apocalipse. A plenitude dos tempos, como diz o livro de Gálatas, estava ali em pessoa, estava ali, né, incorporado todo aquele momento, aquela plenitude, estava incorporado ali toda a lei de Moisés, todos os estatutos, toda a tradição rabínica, não toda a tradição rabínica no sentido daquilo que era, vamos dizer assim, uma tradição ruim, mas toda a tradição de fato que levava até aos pés do Senhor Deus e Pai estava em Jesus. Mas, agora falando da história, mais pé no chão, né, agora, então Jesus estava vindo da ressurreição de Lázaro. Maria, Marta e Lázaro estavam oferecendo. Nós não sabemos o quanto Simão era parente de Maria, Marta e Lázaro, que eram os irmãos, mas a gente sabe que havia uma relação muito pessoal, muito familiar. Por quê? Porque Maria derrama o seu bálsamo na casa de Simão, o leproso. Veja o quanto o ser humano é cruel. Porque aquele Simão, ainda que fosse chamado Simão leproso, não estava mais leproso, porque não poderia estar leproso oferecendo um banquete e estando presente no banquete. Não tinha como, porque um leproso ficava no leprosário. Não poderia estar no ambiente, né? Lembre-se que quando eu falo para você, né, que isso que nós fazemos hoje, que é o distanciamento social, esse distanciamento social já era prescrito pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento, né, para que os outros fossem preservados. Então, o distanciamento social, o isolamento completo, era estabelecido em algumas enfermidades, e a lepra era uma delas, ou, melhor dizendo, a principal delas. Então Simão, o leproso, não era leproso, mas veja como é a marca e como o ser humano é cruel. Ainda que ele tivesse já curado, ele permanecia com o seu, vamos chamar assim, apelido, Simão o leproso. Então Simão lhe dá uma festa a Jesus, oferece um banquete. E eu já falei ontem para você que é um banquete coletivo. Ainda que as pessoas não se assentassem à mesa ou próximo da mesa, mas se sabia, porque as portas ficavam abertas. É um ambiente muito rústico, familiar. Então todos passavam por ali e sabiam que Jesus estava ali e que estava sendo oferecido um banquete. Então perceba que Maria está ali em gratidão. Você tem, e eu vou tentar falar agora à tarde a respeito só desse momento, mas você perceba que Maria fica 3 vezes aos pés de Jesus. Quando ela e Marta estão recepcionando Jesus em algum momento do seu ministério, né, Maria fica aos pés de Jesus, enquanto Marta fica preocupada com os afazeres. E aí Marta pede para Jesus exortar Maria. E Jesus fala, Maria está escolhendo o principal, o mais excelente, ficar aos meus pés. Em segundo lugar, quando Maria vai aos pés de Jesus novamente, agora clamar por João. Perguntar para João, porque é aquilo que nós todos nos perguntamos em vários momentos da nossa vida. Por quê? Por que o Senhor não chegou antes? Por que o Senhor permitiu que isso estivesse acontecendo? Por que o Senhor vamos dizer, não me deixou, né, fora dessa situação, dessa circunstância? O Senhor me ouviu? O Senhor eu tenho importância para o Senhor? O que eu estou passando, o que eu estou padecendo, tem importância para o Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com meu irmão Lázaro e com nós todos? Por que essa angústia? Por que essa dor da perda, do velório, do sepultamento, do distanciamento, da saudade? Por quê? É claro que as pessoas já estavam falando para Marta e Maria, tá vendo? No momento que ele precisa de vocês estão aqui, né? Porque ele precisa passar por aqui, que ele precisa ser sustentado, que ele precisa se alimentar, que ele precisa dormir, que ele precisa se banhar, ele precisa de um teto para repousar, vocês estão. Mas no momento que Lázaro precisou,
né? Cadê Jesus? Não teve tempo de chegar. Então é lógico que Maria se derrama sob os pés de Jesus exatamente pelo desespero, pela angústia, pela aflição, pelos questionamentos, pela tristeza, pelo luto, pelo desespero, pela saudade, pela impotência. Então é lógico que Maria se derrama ali, ao contrário de Marta. Marta vai de uma maneira diferente, mas Maria se prostra. Então, esse terceiro prostrar-se não é mais para ouvir Jesus, para aprender de Jesus. Esse terceiro prostrar-se não é mais para questionar Jesus como Senhor, como alguém que ampara, alguém que consola e conforta, mas ao mesmo tempo Maria se via solitária, sozinha, entristecida, angustiada. Não. Agora, esse terceiro prostrar-se em João capítulo 12, né, falando de João, porque a gente está lendo João, ou Mateus 26, ou de 1 a 9, ou Marcos, né? Então você perceba o quê? Que tudo isso acontece agora de gratidão. Maria está se derramando em gratidão, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele havia feito, por tudo aquilo que Ele havia realizado, pela constatação e celebração que o Senhor Jesus estava sim preocupado, estava sim, né, ouvindo todo o clamor, toda a dor, sentindo toda a dor de Maria. Então Maria está nesse momento num prostrar-se de gratidão, de louvor, de adoração. Diz a palavra do Senhor. Eu vou ler João capítulo 12, mas depois eu vou ler Marcos, né? João capítulo 12, versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra significa 2 litros, 2 litros e um pouquinho de alguma coisa, água, perfume, óleo. Uma libra significa 2 litros, tá? Desculpe. Tomando uma libra de bálsamo de nardo puro. Bálsamo de nardo puro. Para você ter uma ideia, o nardo era uma essência distante daquela região, ficava nos Alpes, nas montanhas, completamente distante. E, vamos dizer assim, um pouquinho, uma gota, custava muito dinheiro. A Bíblia fala que essa libra de bálsamo tem a sua precificação, segundo Judas, de 300 denários. Ou seja, 1 ano de trabalho, sem tirar nem o valor, 1 ano inteiro de trabalho, de poupança para comprar esse bálsamo. Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então a gente percebe o quê? Que Judas precifica, né, valora aquela substância, aquela essência, e ele dá o preço, dizendo o seguinte, em outras palavras: olha, está se desperdiçando. Por que não dar aos pobres, mas ficar dando para Jesus? Ou seja, Jesus é menos importante do que os pobres. Mas Maria, ao contrário da opinião de Judas, ela se posiciona. E a Bíblia fala, agora no livro de Marcos, que ela fez o que pôde, né? Diz aqui, não vou ler todo o texto, versículo 8, ela fez o que pôde,
antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então, nós percebemos esse ambiente todo. Mas Maria nos ensina muitas coisas. Porque Maria simboliza a igreja, como eu já falei para você. Na verdade, todas as mulheres da Bíblia simbolizam espiritualmente, em algum momento, a figura da igreja, a figura do povo de Deus. Por quê? Porque são nessas atitudes que você percebe muito do caráter da igreja, seja do lado negativo ou seja do lado positivo. No caso de Maria, é do lado positivo. No caso de Marta, por exemplo, nem sempre é do lado positivo, também é do lado negativo. Achando que prática leva a pessoa a alguma salvação. Achando que prática em si só, vamos dizer assim, satisfaz, agrada o coração de Deus. E não é isso. É a prática como resultado de um sentimento, de uma relação. Aí sim. Mas a prática em si não. Senão, os nossos queridos espíritas, ou os nossos queridos que têm na filosofia do altruísmo, né, do social, do assistencial, alcançariam a salvação. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o povo e o homem é Jesus Cristo, homem. Então não tem outra maneira de se encontrar vida eterna no Senhor que não seja através de Jesus Cristo. E não por causa das obras em si, não por causa da prática em si, mas por causa da prática como resultado de um sentimento, de um coração, de uma relação com Deus. Aí sim. Haja visto que a gente já falou em Mateus capítulo 25, né, quando falamos ali do grande julgamento, o que significa isso. Então, você perceba que Maria está ali tomando uma atitude, fortalecendo uma ideia, um sentimento de que Jesus é o mais importante. Jesus é o principal. Jesus tem que ter sempre todos os holofotes voltados para ele. Jesus é a essência. Jesus é a nossa inspiração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente. Amém. Então, é nesse sentimento que ela faz isso. E é exatamente nesse sentimento que a gente precisa pensar. Qual é o nosso sentimento? Por quê? Porque é esse sentimento que faz a sua prática ser eternizada. Porque como Jesus diz, tanto em Marcos, como em Mateus, como em João, o seguinte: essa sua prática será eternizada. Ou seja, em todos os lugares que for pregado o Evangelho, for falado do Evangelho, as pessoas trarão à memória a sua prática. Ou seja, algo que foi feito para a eternidade. E tudo que nós, como servos e povo de Deus, precisamos fazer é exatamente com esse sentimento, para a eternidade. Com vistas a servirmos ao Senhor na plenitude da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder, da sua maravilhosa graça, da sua grandeza em amor, porque senão será como diz já Paulo lá, falando sobre o amor, né? Será como um sino que toca, né? Badala, mas não chega a lugar nenhum, porque depois do badalo do sino ele volta à posição, né? Normal, estacionada, aí passou. Não vamos ouvir mais o sino badalando. Assim precisa ser a nossa prática, a nossa atitude em louvor, em adoração. Há uma grande diferença. E Maria, com a sua postura, ela dá vamos dizer assim, um tapa com luva de pelica em todos os discípulos e todos que estavam ali, porque Jesus reconhece a sua prática.
Jesus percebe que a sua atitude é de sentimento, é de coração, é de amor. E isso faz uma grande, completa diferença no nosso ministério e fará até a volta do Senhor Jesus, conforme Jesus fala a respeito dessa atitude de Maria, tá certo? Vamos orar, colocar diante do Senhor. Mais tarde a gente conversa mais um